Então bora começar? Oi, oi, oi! Sou a Lana Bupi-Belki, sou consultora de marketing digital e sou especialista em comunicação autêntica. E hoje a gente vai falar das principais dores que fazem você travar na hora de gravar o seu conteúdo. Vamos ver se eu acerto todas? Depois deixa aqui nos comentários se você se identifica com todas, com uma, com duas, com três, tá? Então já deixa depois aqui o seu comentário, isso é muito importante. Já assina este canal, né? Por favor, tenha essa bondade e também curta esse vídeo para que ele possa chegar em outras pessoas também. Então, preparados? Já fizeram tudo? Já assinaram o canal, né? Isso? Então tá, então vamos começar o vídeo. Bom, um dos principais medos ou dores, né, que a gente vai tratar aqui é justamente o medo de aparecer. Só que esse medo de aparecer, muitas vezes ele não é somente por aparecer. Atrás disso, justamente vem a ideia de um julgamento. E isso é de fato complicado, né? Eu, por muito tempo, também fiquei mais off, sendo que desde sempre na minha vida eu sempre gostei de estar à frente dos palcos, né, conversando com as pessoas, tratando esses assuntos que são importantes, né? Eu venho numa formação que é religiosa e eu pude me experienciar muito em frente aos palcos. É muito interessante esse tipo de exposição. Claro que era um ambiente seguro, onde as pessoas normalmente estavam ali para te apoiar, muito mais do que julgar, porque se tinha um propósito maior, né? Atrás daquilo tudo tinha um propósito maior. Então, em vista de tudo isso, era assim um pouco mais fácil estar ali. Até porque o conteúdo também era uma coisa mais pronta, né? Não era um conteúdo que você ia criar para trazer ao público, né? Era um conteúdo que já vinha pronto, então muitas vezes era uma leitura, né? Era uma tradução de uma parte de um conteúdo que já vinha pronto, então é um processo mais simplificado. Diferente de, por exemplo, chegar aqui para vocês agora, nesse momento, e trazer esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tô trazendo a partir da minha criação, da minha vivência, de ouvir muito os meus clientes da consultoria. Então isso tudo faz sim diferença na hora da gente se expor. E o mais curioso da questão do julgamento é que muito mais do que o julgamento externo, a gente conta muitas vezes com o auto-julgamento inicialmente. Então, a máxima de grande parte dos meus clientes de consultoria é justamente dizer: ai, mas eu gravo, mas eu não vejo meus stories. Ah, eu gravo, quando eu olho eu não posto. Eu não gosto de me ver, eu não gosto da minha voz. E comece a enumerar diversas coisas negativas. O último evento que eu fiz foi o Conteúdo Sem Travas, né? Que foi um workshop. A gente falando sobre esses assuntos, eu comentei uma coisa que geralmente as pessoas trazem, mas eu deixei aquela pulga atrás da orelha, né? Que quando eu comecei a fazer mais vídeos pra internet, eu me analisando, justamente essa autoanálise, percebi uma situação que eu fazia, e que eu não vou contar pra vocês o que é, porque depois de visto não há como desver, né? Então, a partir disso eu comecei a me policiar, mas daí de um jeito positivo. Hoje acredito que ou eu esqueci essa parte, né, ou eu realmente consegui traduzir aí de uma forma que eu visse menos, tá? Então acho que consegui. São trejeitos, são formas de falar, são jeitos, né, gestos, enfim, coisas nesse sentido, tá? Então muito desse auto-julgamento é justamente aquela vozinha que fica lá no fundo, julgando de uma forma nada positiva, né? Nos colocando para baixo e nos impedindo de crescer, que é justamente se colocar à frente, né, de uma câmera, dos stories, para levar a nossa voz, divulgar nosso negócio, entre outras tantas oportunidades que a gente tem aí a partir da comunicação. Agora me diz, você concorda com isso? Você acredita que o julgamento é mais interno, é mais externo? Me conta aqui nos comentários como é que funciona pra você, tá? É muito legal quando a gente tem essa troca, porque eu consigo entender um pouco melhor o que vocês estão sentindo, o que é a principal dificuldade de vocês, e aí com isso eu consigo trazer conteúdos mais assertivos aqui pra esse canal.
juntamente com a questão de aparecer, a gente tem a vergonha, né? Uma coisa tá super ligada à outra e essa vergonha vem também, justamente, eu atribuo, né, justamente a esses julgamentos que vêm, primeiramente, ao meu ver, internos, né? São auto-julgamentos. Então, meu cabelo não tá tão bonito, ou eu tenho que emagrecer, ou porque eu tenho que fazer um preenchimento, não, porque o meu botox tá vencido, tantas outras coisas, né? Porque eu não falo tão bem, porque não tenho uma oratória tão boa, porque o meu vocabulário não é tão bom, porque eu gaguejo muito na hora de falar, né? E deixa eu te contar uma coisa, isso só vai melhorar quando a gente conseguir treinar. Então, quanto mais tu treinar, mais tu vai ficar melhor nessa atividade. São atividades, né? A gente só fica bom de verdade em algo que a gente treina, né? E daí, claro, a gente tem aí várias pesquisas que, inclusive, dizem que a gente precisa de 10.000 horas pra gente ficar bom de verdade em alguma coisa. Seja por pesquisa ou por experiência, a questão do treino é realmente importante, tá? Então, a gente realmente precisa do treino pra que a gente não gagueje, pra que a gente perceba que a gente pode sim dar pequenas pausas pra gente pensar melhor. Eu tinha muita dificuldade antes de me colocar, e daí não necessariamente em frente à câmera, essa questão da pausa. Eu achava que era um problema essa pausa. E na verdade não, né? Ela te dá a oportunidade de tu pensar um pouquinho antes de falar. O que é o complicado, que daí sim eu concordo, e que daí a gente pode melhorar também com o treino, e tem técnicas inclusive para isso, é justamente esses sons, né, que a gente fala, tem um termo específico pra isso, esses ans e sabe? Tudo isso a gente pode cortar. E não que tu não vá falar isso nunca mais. Longe disso. Mas vai diminuindo cada vez mais. A gente vai percebendo quais são os que a gente mais fala, né? E vai conduzindo o raciocínio e a nossa fala para que a gente vá eliminando. Tá? Então tem sim muitas técnicas, pode sim com o treino, e eu acredito muito nisso, ficar cada vez melhor nessa habilidade que é falar para os outros, né? Comunicar com os outros. Caso é você que está aí do outro lado me assistindo nesse vídeo. Outra questão do medo de aparecer, que é bem importante, que entra também no julgamento, uma coisa tá interligada com a outra, né? É o julgamento daqui a pouco dos familiares, dos amigos próximos. É super complicado, né? Mas mais do que isso, a gente se preocupar com o julgamento alheio, acho que a gente tem que se preocupar primeiramente como é que eu estou me comunicando, se eu estou sendo assertivo pro público que eu quero. Porque muitas vezes, e eu digo assim, na maioria das vezes, o público de casa não vai entender os teus movimentos. Não vai entender o motivo que tu quer te colocar nas redes sociais para divulgar o teu negócio. Não vai querer entender o porquê que tu quer melhorar a tua oratória pra daqui a pouco tu ter um aumento, né? Ou vender melhor o teu serviço. Não vai entender. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente precisa entender que essa validação externa, ela não é obrigatória e não é nem necessária para que a gente tenha sucesso nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. Isso é o mais importante, quando a gente começa a adquirir essa segurança que o nosso sonho é só nosso e que ninguém é obrigado a apoiar esse sonho. E isso é o mais interessante, o mais legal, o mais desafiador de tudo. Porque enquanto a gente fica buscando no externo esse apoio, a gente fica se travando por uma coisa que não vai acontecer. E não é que nunca vai existir alguém na sua família que, né, não vai te dar apoio. Não é isso. Mas é o deixar de esperar. É o deixar de, não, eu preciso que eles me apoiem, eu preciso dessa base, eu preciso que eles me apoiem. É deixar de esperar.
Se eles te apoiarem, melhor, mas se eles não apoiarem, também tá tudo bem, porque novamente ninguém é obrigado a te apoiar, ninguém é obrigado a estar contigo nesse momento que tu está te desafiando, que tu tá te desenvolvendo. Então tudo isso é muito importante que a gente perceba e comece a alimentar essas forças, né? Que comece a alimentar essa autossuficiência, talvez seria uma palavra. Acho que acredito que sim, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença pro seu negócio, pra sua comunicação como um todo. Muito sinceramente, se tu recebeu apoio, muito melhor. Mas se tu não receber também, tá tudo bem, né? A gente tem cada um caminho pra seguir e é isso. A gente precisa se desenvolver enquanto pessoa. Se as outras pessoas quiserem vir conosco, melhor ainda. A gente pode trilhar esse caminho juntos, né? Mas de uma forma muito simples, o melhor é não esperar, né? Não criar expectativa. É o ideal. Lembre de já deixar nos comentários aqui alguma situação que aconteceu com você, se você tá aguardando, esperando o apoio de alguém pra fazer o seu negócio deslanchar, né? Acontece isso muito quando a gente tá no digital, porque como a gente vai estar exposto, né? A gente precisa dessa segurança, esse background. E eu entendo, né? Também já fui essa pessoa e demorei muito pra entender que só depende de mim. E é complicado, né? Porque dói, principalmente. Porque até como memes, né? Só depende de mim, então, deixa pra lá. Mas não, essa é a parte mais interessante, a parte mais legal, que só depende de você. Então é da sua força de vontade, dos seus objetivos, de como você vai querer seguir, né? E isso, na verdade, serve pra tudo na vida, né? No caso aqui a gente tá falando de comunicação, de oratória, de se expor na internet. Outra dor muito importante, se comparar com influenciadores. Essa é clássica, né? E nem precisa ser um super influenciador, né? Qualquer pessoa que já está trilhando um caminho dentro da rede social, a gente acaba se comparando, né? E é natural. Pessoas no YouTube, né? A gente se compara aí com canais gigantes já e, enfim... Essa comparação é normal, até certo ponto saudável, interessante, diria, ali como, né, uma comparação de, ele tá fazendo isso aqui, que legal, vou fazer mais ou menos nesse sentido ou não, como é que eu posso trazer da minha forma, do meu jeito, né, com a minha autenticidade aqui, do meu jeito, é o que tá aqui escrito no fundo. Enfim, é isso que eu acredito, tá? Não quer dizer que tu não vá se comparar, mas a comparação que eu trago aqui é tentar buscar pontos positivos, pontos de melhoria, analisar, tá? Muito mais do que comparar, é analisar, é um olhar crítico sobre o conteúdo da outra pessoa e poder traduzir isso pro teu jeito, né? Do teu jeitinho. Daí muito da autenticidade que também tá aqui atrás, né? São termos que eu gosto muito de trazer, porque é muito do que eu acredito. Então, por isso que eu trabalho comunicação autêntica, porque ela tem que ser do nosso jeito. É isso que vai fazer a diferença dentro da comunicação, alcançar mais pessoas. As pessoas vão se conectar conosco, justamente por ser autêntico, justamente por ser diferente dos demais. Então, essa comparação não é que não possa existir, mas a minha sugestão para você é que você possa utilizar essa comparação de uma forma, então, analítica, que tu possa fazer isso de uma forma que vai ser muito mais saudável para você do que se comparar ali, principalmente com números, com volume de conteúdo, né? O que importa é a gente ter muito mais autenticidade e intencionalidade na hora da gente criar esses conteúdos. É isso que de fato vai fazer a diferença pra gente alcançar o público que a gente gostaria. Me conta aqui nos comentários se você concorda, discorda, tá? Dessa situação de comparação. Se você se compara muito, se você não se compara. Quero ter bastante comentários aqui pra gente poder evoluir a nossa conversa por aqui, certo? Uma outra dor bem interessante é a
dor por não se colocar, no sentido de perder oportunidades. Eu não falo bem, então por isso eu não pude fazer uma palestra no evento XYZ, né, que era específico do meu trabalho. Porque eu não pude, enfim, vender as minhas ideias de uma forma mais assertiva no meu trabalho. Porque quando a gente fala de comunicação, é muito além da rede social. Hoje a gente usa, e que maravilhoso poder, né, contar com esse canal, mas é muito além, né? A gente trabalha a comunicação em todos os níveis, todos os dias, em todos os milésimos de segundos do nosso dia a dia. Então, a comunicação assertiva, ela serve para todos os momentos, né? Então, a gente pode se organizar para não perder oportunidades em qualquer momento, tá? Então, por isso, mais uma vez, para sanar essa dor, a gente precisa treinar, a gente precisa se expor, a gente precisa se colocar em prática dessa situação que a gente quer melhorar. No caso aqui a gente está tratando justamente de falar em público. Não precisa ser um grande público, mas falar para a câmera, falar nos stories, comunicar com o nosso cliente no dia a dia, de alguma forma, seja no vídeo, seja por mensagem. De qualquer forma é uma comunicação. Daqui a pouco mandou um áudio ali no WhatsApp. Olha eu com o telefone. Mandou ali um áudio no WhatsApp e daqui a pouco ficou uma palavra ali meio duvidosa, meio complicada de entendimento e acaba perdendo uma oportunidade, daqui a pouco de fechar uma venda, de firmar ali um contrato, melhorar o seu networking em função dessa falta de comunicação adequada. Então, a comunicação se estende a diversos canais. Então, é isso que é mais importante a gente ter sempre em mente na hora da comunicação, da gente conseguir se colocar de uma forma adequada. E não ter medo, porque se você errar e daqui a pouco não tiver uma segunda chance, tá tudo bem, porque aquilo já é um aprendizado, tá? O mais importante é você se colocar ali, disponível para aquela situação, com o seu melhor, para que o melhor seja feito naquela situação. Certo? Fez sentido até aqui? Sim? Não? Me deixa nos comentários, a gente já sabe, né? Isso vai ser o nosso combinado daqui pra frente. Tudo que a gente for trazendo aqui, conversando, eu quero um comentário aqui de vocês para que a gente possa evoluir a nossa conversa por aqui. Tá. Outra dor que é bem latente hoje é a questão da gente usar a comunicação para a venda na rede social, né? O social commerce, que tá crescendo cada vez mais, né? A gente vai ter agora o TikTok Shop, entre outras plataformas que possivelmente surgirão, né? Tem locais aqui, agora já no Brasil, que estão imitando o modelo da China, né? Muito comum de live shop, mas com espaços exclusivos para você fazer a sua live shop, né? Então, ter lojas que não são de atendimento ao público, né? Elas são únicas e exclusivamente para fazer a sua live e fazer a live shop. Então, com esse avanço do social commerce, né, e é só o início, com certeza a gente vai ver isso cada vez mais evoluindo dentro das redes sociais, o nosso comportamento está evoluindo também e por isso esse crescimento, tá? A gente vai ter a necessidade de falar melhor em público. E mais do que falar nesse caso, a gente vai precisar ter as habilidades corretas de venda, para fechamento de venda. Como é que eu vou explicar esse blazer agora para tu comprar de mim, né? A modelagem, o tecido, a aplicação desse blazer, né? Que tipo de estilo ele serve, entende? Todos esses detalhes de características do produto eu vou ter que saber dizer para o público. E mais do que isso, né? Além das características, benefícios, o que vai fazer o público se interessar por esse produto. Isso tudo são habilidades do social commerce, que só vão ser levadas ao público se você conseguir passar a barreira da comunicação. Não é muito louco isso? A gente tem hoje, com o nosso celular, a possibilidade de vender para o mundo todo pela telinha. E isso só vai ser efetivado se a sua comunicação for estratégica, muito interessante,
muito assertiva. E isso tudo são habilidades, né, que a gente vai trabalhar com o tempo, né? Com a experimentação, com o treino, tá? Então, essas são as dores que eu separei de tanto conversar com os meus clientes da consultoria, que eu recebo e percebo, né, dos meus clientes. Eu sei que são demandas do dia a dia dos empreendedores, né, dos pequenos empreendedores principalmente. Se desenvolver nessa área. Quando a gente abre um negócio, que muitas vezes é por necessidade, a gente tá focado em vender ali, mas não percebeu que tem muito além, né, pra gente se desenvolver do que só a parte da venda, né? Tem um anterior todo que a gente precisa desenvolver também. E a comunicação faz parte desse conjunto de habilidades que é tão importante. Me diz se fez sentido todo esse conteúdo pra você. Eu vou deixar aqui na descrição um desafio que eu tô lançando essa semana, tá? Que são 7 dias sem vergonha de postar. Ele é um desafio que vai ser muito dinâmico, a gente vai fazer via WhatsApp, tá? Um grupo do WhatsApp, onde eu vou passar diariamente exercícios para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação. O fim deste exercício será postar nos stories grande parte das vezes. Porém, é um exercício que vai ser útil em qualquer outra área que a gente for se comunicar depois, né? Qualquer outro canal. Então já corre aqui, porque vai iniciar em breve, já na semana que vem, mas você já garante a sua vaga para estar conosco e se desenvolver muito em 7 dias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se, se ainda não fez antes, de se inscrever no canal, curtir, né, deixar o seu likezinho, que é muito importante, não é à toa que todo mundo pede, porque é de fato importante. E já compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa melhorar sua comunicação, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo!